Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos reunidos neste domingo aqui na paróquia Santo Afonso para celebrar a festa do nosso padroeiro, que é fundador da Congregação Redentorista, essa congregação de padres e irmãos que dinamiza a evangelização aqui nesta igreja. Cada vez que a Igreja Católica nos apresenta um santo, uma santa, e ao longo do ano litúrgico nós temos a cada dia do ano a celebração de um santo, de uma santa, ou um título de Nossa Senhora, a igreja quer fazer um convite a todos nós para que sejamos santos também. Aliás, essa vocação, como já nos disse o documento do Vaticano II, ela é universal, ou seja, é para todo homem, para toda mulher, crescer em santidade, de forma que o objetivo da religião, de forma que o sentido maior do ato religioso, por exemplo, vir à missa, rezar o terço, ler a palavra, fazer um ato de caridade, é sempre este: ser santo, ser santo. Então, a santidade não é para alguns escolhidos, para alguns especiais, é para todo homem, para toda mulher. Mas o que é ser santo? Não é ser uma pessoa esquisita, diferente das outras, afastada da realidade e do mundo. Pelo contrário, ser santo é ser todo de Deus, é fazer a vontade de Deus, é andar no caminho de Deus, é praticar a palavra de Deus, é escutar os mandamentos do Senhor. Santos nós somos ao longo da nossa caminhada. Isso é tão importante que você já notou. Os santos não são comemorados no dia do seu nascimento, mas no dia da sua morte. Do nascimento, nós temos apenas Maria, Nossa Senhora e João Batista. E Jesus, naturalmente, que é o Filho de Deus, mas nós estamos falando aqui dos santos, né? Então, todos os santos são celebrados no dia que morreram. Por exemplo, Santo Afonso, que é celebrado no dia 1º de agosto, o dia que ele foi chamado desse mundo para a eternidade. Por quê? Porque nós não nascemos santos. A santidade vai sendo vivida, construída ao longo da nossa vida. É através das nossas escolhas, das nossas decisões, é através das nossas atitudes que vamos nos tornando santos. De forma que ao final da nossa vida, quando também cada um de nós for chamado para junto de Deus, poderemos contemplar a caminhada de santidade. Ou não, dependendo das escolhas que nós fizermos. Se forem escolhas de acordo com a palavra de Deus, se forem escolhas para o bem, para o perdão, para a comunhão, para o amor, é o caminho de santidade. Se forem escolhas para o egoísmo, o individualismo, a maldade, a vingança, a mentira, o orgulho, estaremos nos afastando de Deus e, consequentemente, nos afastando também do caminho da santidade. Então você percebe que a santidade é um caminho que nós vamos construindo a partir do nosso desejo de Deus. Portanto, celebrar Santo Afonso é avivar em nosso coração, é fortalecer em nosso coração o desejo: eu quero ser santo. Ou seja, eu quero ser de Deus. Isso não significa que nós sejamos ou vamos ser pessoas perfeitas, porque nós somos humanos, sempre estaremos marcados pela fragilidade, pelo pecado. Mas a santidade nos leva a cada vez mais ir diminuindo a ação do pecado em nossa vida e deixando larga a ação da graça e da bênção de Deus em nós. A vida sem pecado será somente na eternidade, no céu, na vida eterna. Nesse mundo, enquanto nós vivermos, ainda experimentaremos a fragilidade. Mas a vida de santidade vai diminuindo o poder do pecado em nossa vida.
a gente fica tanto com Deus, é tanta intimidade com Ele, é tanta sede de Deus, que o pecado já não tem mais vez na nossa vida, porque aquilo que nos guia é a graça, é a bênção, é a palavra, é o amor de Deus. Santo Afonso tem algumas escolhas muito importantes em relação ao tema da missa de hoje, que é a vigilância. Nas 3 leituras que ouvimos, elas nos convidam a vigiar. Interessante, porque Jesus, muitas e muitas vezes nos evangelhos, sempre nos lembra isso. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele convida sempre a vigilância. Por quê? Porque Jesus conhece a nossa fragilidade humana. E Ele sabe que se a gente não vigiar, com facilidade seremos presa das tentações, dos erros, dos pecados. Mas o que é vigiar? Vigiar significa viver a vida atento à palavra de Deus, atento à realidade. Um olho na palavra, o outro olho na realidade, na vida que a gente está vivendo. O que é não vigiar? É viver distraído no mundo da lua. É tirar o olhar de Deus, ficar olhando apenas para a realidade. De forma que eu vou decidindo a minha vida apenas em função das minhas emoções. Aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá vontade. Quando eu vivo assim, eu não estou vigiando, eu estou seguindo apenas minhas vontades, eu fico escravo dos meus desejos. Quando eu vigio, eu escuto as minhas vontades, mas eu penso sempre, a minha vontade agora é a vontade de Deus? Alguém me falou, por exemplo, eu estava conversando com fulano, e ela falou mal de você, criticou você. Qual que é a minha vontade humana? Falar mal dessa pessoa também, ficar inimiga dessa pessoa, fazer o mal para ela. Se eu for deixar me levar pela minha vontade humana, é isso que eu vou fazer. Agora, se eu olho assim, o que Deus quer de mim nesse momento? Olha, se essa pessoa falou mal de mim e não teve coragem de falar na minha cara, além de estar em pecado, é uma pessoa fraca, imatura, insegura, medrosa. Eu não vou me rebaixar a ela, eu não vou ser tão medíocre como ela, eu não vou seguir esse caminho. Não, minha consciência está tranquila. O que ela falou me atinge? Se me atinge, eu vou enfiar a carapuça e mudar. Se não me atinge, eu sigo meu caminho com a paz na consciência. Sem ter que ter ódio, raiva, mágoa, sem ter que fazer mal. Porque é isso que Deus quer de mim, que eu saiba perdoar, que eu não me deixe levar pela maldade dos outros, mas pela bondade que a fé introduziu na minha vida. De forma que vigiar é isso. Diante das minhas emoções, sentimentos, desejos, vontades, eu sempre coloco a palavra de Deus. O que Deus quer de mim? É isso? Quando eu faço isso, eu estou vigiando. Eu tenho vigilância. Eu estou atento. E, consequentemente, eu vou crescendo em santidade. É isso que Santo Afonso fez. Vamos lembrar alguns traços da vida de Afonso e perceber como ele foi vigilante. Santo Afonso, desde cedo, se formou em direito. A família dele pôde dar para ele estudos e ele era muito inteligente, muito capaz. Então ele se formou ainda jovem em direito civil e eclesiástico, canônico. Pois é. E começou então a trabalhar nos tribunais de Nápoles, cidade onde ele morava na Itália. E Afonso chegou a escrever um decálogo do bom advogado. Afonso acreditava que o direito humano, o direito dos tribunais, deveria ser reflexo do direito divino. O direito divino é justo, o direito divino é verdadeiro. Portanto, o direito aqui nesse mundo também, a justiça desse mundo, deveria ser verdadeira, ser justa,
ser honesta, ser autêntica, ser fiel. Afonso então começa a trabalhar e a defender muitas causas com competência, com capacidade. Até que um dia ele vai assumir uma causa que já rolava há muito tempo nos tribunais. Era uma briga, disputa de terras entre dois grandes homens, ricos e importantes da época. Afonso, que apenas assumia causas que ele acreditava, ele assume um dos lados para defender. E ele defende. Acontece que ele perde essa causa. Ora, para um advogado que sempre ganhava, ele se assustou. Porque ele estudou, ele se dedicou àquela causa. Mas percebe que a causa da derrota, do fracasso de Afonso, é porque a justiça tinha sido comprada. A corrupção entrou nos tribunais. E o outro lado pagou aquilo que nós chamaríamos de propina, e consequentemente o juiz então deu ganho de causa ao outro lado, que contrário ao de Afonso. Quando Santo Afonso percebe isso, a decepção dele é muito grande, a dor no coração dele é muito grande. Como pode acontecer que aqui na justiça entra a desonestidade, a corrupção, servindo ao dinheiro e não a Deus? E ele diz uma frase que ficou clássica: mundo, eu agora te conheço. Tribunais, não mais me verão. E Afonso então deixa de ser advogado. Ele fica tão decepcionado, já que ele acreditava que o direito humano deveria ser reflexo do direito divino, quando ele percebe que ali na justiça humana está entrando a ambição, a ganância, a propina. Não, não é meu lugar, eu não quero isso para mim. Eu não posso estar num lugar onde a palavra de Deus não é seguida. Aqui nós temos um traço da vigilância de Afonso. Ou seja, ele percebe que ele não quer estar servindo e dedicando seus dons e suas capacidades no espaço onde está em aliança com a desonestidade, com a mentira. E ele tem coragem, depois de tanto tempo de estudos, de romper e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero misturar a minha vida com a maldade. Eu quero ser santo. Afonso só pôde fazer isso para a grande decepção, especialmente do seu pai, que se orgulhava do seu filho advogado, pela vigilância que ele teve. Ou seja, pela atenção. Essa não é a vontade de Deus. Isso eu não quero para a minha vida. Afonso fica em casa, entra numa crise muito grande. Então, o que eu vou fazer da minha vida? A crise que era a decepção e agora os novos rumos para a vida dele. Aqui um segundo ponto da vigilância de Afonso. Ele vai trabalhar como voluntário no hospital chamado dos Incuráveis. Era um hospital onde os doentes com doenças terminais ficavam, esperando o dia da morte chegar. Lá Afonso vai fazer o quê? Dar banho, alimentar, dar remédio. Era um serviço voluntário. Ele não ganhava dinheiro para isso. Ele foi lá como colaborador. Mas aquela experiência foi tão forte para Afonso que ali brotou o desejo dele de ser padre. Ao ver aquelas pessoas abandonadas ali, e ele escutando as histórias delas, lutaram tanto pelas suas famílias, trabalharam tanto, e agora as famílias as abandonaram, agora não tem ninguém mais para amá-las, estão julgadas, abandonadas naquele hospital. Aquilo corta o coração de Afonso. Onde está o amor? E ali ele toma a decisão: eu quero ser padre para falar desse amor. Eu quero ser padre para dar testemunho desse amor de Deus na vida, que eu não estou encontrando aqui, no meio dessas pessoas tão abandonadas pelos seus. É o segundo momento de vigilância de Afonso. Ele poderia, a partir dessa decepção, se acomodar em casa. Ele poderia ficar reclamando, lamentando da vida. Ele poderia brigar com Deus, se rebelar contra a igreja, a religião. Não.
Afonso vai buscar o seu consolo junto aos pobres, aos doentes, aos abandonados. Afonso vai buscar um sentido novo para a sua vida junto àqueles cuja vida está ferida, desfigurada, maltratada, abandonada. E ali ele descobre então a sua vocação. Eu quero ser padre. E com 30 anos, ele é ordenado padre, um padre diocesano. Ele é ordenado. E agora começa também em Nápoles a trabalhar. Mas o desejo de Afonso era ir para as missões na China, anunciar àqueles que ainda não conheciam o nome de Jesus, o poder de Jesus. E ele começa a se preparar para isso, naturalmente aprendendo a língua. Enquanto ele se preparava, ele ajudava nas paróquias, com missões, trabalhos de evangelização. Afonso tem ideal. Afonso quer anunciar esse amor, tem espírito missionário. Ele não se acomoda no mais fácil. Ele quer buscar o mais difícil, o mais exigente. E ele passou isso para nós redentoristas. Na nossa Constituição está escrito assim: o redentorista deve estar preparado para as coisas mais difíceis. Isso é de Santo Afonso. Não buscar o mais fácil, o mais tranquilo, os atalhos, as facilidades. Não, porque Afonso sabia que isso não forja o caráter da pessoa, que a acomodação não leva ao crescimento e à conquista, que só a capacidade de lutar e enfrentar é que nos faz crescer e sermos pessoas melhores. Afonso, num determinado tempo, fica muito cansado dos seus trabalhos missionários e é enviado para as montanhas de Escala, ao lado ali de Nápoles, para descansar, para repousar, para revigorar as energias e forças. Quando Afonso chega lá em Escala, ele foi para descansar, ele encontra cabreiros, homens que cuidavam de rebanhos naquelas matas. E qual não é o susto de Afonso, do padre Afonso, quando ele percebe que esses homens não sabem nada de Deus, nada de religião, não tem missa, não tem catequese, porque a igreja não chegou até eles. E aquilo que seria então um tempo de descanso, torna-se um tempo de trabalho. Afonso começa a evangelizar aqueles homens, começa a anunciar o evangelho, celebrar a Eucaristia, dar catequese, rezar com eles, dado o ardor missionário. Ele não conseguiu ver aquela realidade e ficar de braços cruzados. Deixou de descansar para ajudar aqueles homens ali a experimentarem o amor de Deus. Ali em Escala havia um convento de irmãs, cuja superiora, chamada Madre Maria Celeste Costa Rosa. Afonso foi celebrar a missa com elas. E a Madre Celeste olhou para Afonso e disse: Deus, Jesus me revelou que Ele quer você para fundar um novo grupo na igreja. Um grupo missionário que possa evangelizar os mais pobres. Afonso escutou, ficou em dúvida se era uma visão fantasiosa, se era verdade, guardou no coração. E continuou seu trabalho ali nos dias que ele ficou lá em Escala, com aqueles homens. Depois terminou o tempo, ele voltou para Nápoles. Nápoles estava cheio de padres, tinha muitos padres, mas lá em Escala, na periferia, não tinha nenhum. Aquilo começa a incomodar o coração de Afonso, ele diz: aqui não me cabe mais, eu não aguento ficar mais aqui, eu tenho que voltar para lá. Ele entrega então a sua espada no altar de Nossa Senhora das Mercês, rompendo, né, era a espada de nobre, rompendo com a nobreza, e com um burrinho, ele vai para a Escala, a opção para morar lá agora, não só para passar alguns dias de descanso. Ele definitivamente vai morar no meio daqueles homens pobres, rudes, ignorantes, e deixa a cidade, a civilização urbana, a riqueza, o conforto. E vai ser pobre como os pobres ali nas montanhas de Escala. Afonso é vigilante, ele percebe
Era muito mais fácil ficar em Nápoles. Conforto, fama, dinheiro, sucesso. Mas Afonso quer as coisas mais difíceis. Ele quer anunciar o amor de Deus. Então ele vai lá para a Escala, ele começa lá e alguns companheiros vão com ele. E continua o trabalho de evangelização. A partir desse grupo, no dia 9 de novembro de 1732, é fundada a Congregação Redentorista, a Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso depois é chamado para ser bispo, depois ele volta para a comunidade redentorista ainda e termina seus dias entre os redentoristas. Afonso foi escritor profícuo, mais de 110 livros. Livros escritos sempre para ajudar o povo a acolher o amor de Deus, sempre. Não são livros rebuscados, difíceis de entender. Livros para catequizar o povo, para ajudar o povo a experimentar o amor de Deus. Afonso foi músico. Até hoje na Itália tem uma famosa música de Natal que todos os anos é cantada, uma música popular escrita por Santo Afonso. Afonso foi pintor. Afonso tem muitos dons, qualidades. É um homem realmente de Deus. Os livros dele você encontra aqui na lojinha, nas livrarias católicas. Vale a pena você conhecer os escritos de Santo Afonso e lê-los. A oração, a prática de amor a Jesus Cristo, glórias de Maria, dentre alguns mais conhecidos. Procure esses livros de Santo Afonso, procure ler, para você aprofundar. Aqui eu só pude dar um pequeno resumo, pelo tempo que nós temos disponível. Mas procure ler, conhecer, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.